para iniciarmos esse nosso processo, essa nossa caminhada quaresmal de Léxio Divina, refletindo sobre o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, é interessante, de início, termos consciência do conceito de misericórdia, que é bem amplo. Pode ser benevolência, pode ser perdão, bondade, em vários contextos, éticos, religiosos, sociais e até mesmo legais. Ele parte da junção de duas palavras latinas. O termo misericórdia vem de miserere, que quer dizer ter compaixão, e cordis, ou seja, coração. E significa a capacidade de sentir com o outro, aproximar os meus sentimentos dos sentimentos do outro. É interessante também que nesse nosso processo, ouvindo Jesus falar dessa misericórdia, ele não traz nenhuma novidade. Ele não está lançando nada. Na verdade, ele está fazendo uma retomada da tradição do povo eleito. A história que o povo de Deus tem com o seu Criador. Essa é a primeira característica que o próprio Deus atribui a si quando fala com Moisés no processo de libertação do povo de Deus do Egito. Desde então, desde aí, o Senhor não mediu esforços para se dar a conhecer. Então é necessário fixar o nosso olhar nesta misericórdia para percebê-la mais eficazmente. Não só na última parábola, como também nas duas que antecedem. Os escritos do Antigo Testamento se servem de dois vocábulos para definir misericórdia, ambos de semântica diversa, que é Hesed e Rahamim. Esse último, nós precisamos ficar bem atentos, porque é desse Rahamim que fala toda a parábola, todas as parábolas desse capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas. O primeiro termo, Hesed, expressa uma bondade intensa. E se tal disposição benévola entre duas pessoas toma uma nova conotação, tem uma significação de amor, é gerada a partir de uma fidelidade a princípios pessoais. Ela tem características masculinas, é o Hesed, se pudermos assim dizer. Na Sagrada Escritura, o termo é utilizado quando se trata da aliança com Israel. Tinha um sentido jurídico. Entretanto, da parte de Deus, o Hesed ganha uma outra conotação, mais profunda. Torna-se um manifesto daquilo que fora lá no início, ou seja, o amor que doa, o amor mais potente do que a traição, a graça mais forte até mesmo que o pecado. A segunda palavra é, como eu disse, Rahamim. Sua significação se diferencia de Hesed. Parte da raiz Rehem. O vocábulo assim toma uma denotação de um amor materno. Deste vínculo visceral, uterino, emerge uma relação particular de amor. Um amor totalmente gratuito, sem necessidade de merecimentos para ser transmitido. É uma necessidade interna que brota do coração. Daí se origina uma sensação de sentimentos. É desse sentimento materno visceral que brota a bondade,
a paciência e a prontidão de dar o perdão. Quando atribuída ao Senhor essas faculdades, o Antigo Testamento utiliza justamente o vocábulo Rahamim. Nós podemos ver isso no profeta Isaías e também no profeta Jeremias. Este expressa solução de riscos, perdão dos pecados, prontidão na realização da promessa, mesmo diante da infidelidade do povo. Graças ao poder da maternidade, é um amor invicto, devotado. É claro que há outras expressões referentes a tal conteúdo, a misericórdia, como a Hanan, Hamal, Hus e Emet. Contudo, nas duas que nós demos maior destaque, se manifesta claramente o seu originário aspecto antropomórfico, para indicar a misericórdia de Deus. Os autores bíblicos servem justamente desses termos que recorrem à consciência e à experiência dos homens, seus contemporâneos, como é o caso das parábolas tratadas na nossa Léxio Divina. Longa e muito rica é a história da conceituação no Antigo Testamento de misericórdia. Tantas foram as vezes que o povo de Israel rompeu a aliança realizada pelo Senhor, quantas ainda maiores foram as vezes que o Senhor os perdoou. Pois desde o momento em que tomava consciência do seu delito, o povo apelava justamente à misericórdia de Deus. Numerosos são os relatos apresentados tanto em livros históricos como proféticos, podendo ser destacados o auxílio do Senhor após o povo arrepender-se de sua maldade, que nós vemos em Juízes no capítulo 3, a prece e a súplica de Salomão na consagração do templo, em 1 Reis, capítulo 8, as garantias do Senhor proclamadas por Isaías no capítulo 1 e no capítulo 51, a rogação dos exilados hebreus em Baruque, capítulo 2, a prece sálmica de Miqueias, no seu livro, capítulo 7, e também o rito de expiação e renovação da aliança, que nós vemos em Neemias, no capítulo 9. O povo eleito é amado por Deus, com uma predileção toda especial, única e pessoal, também com um amor esponsal, perdoando suas faltas, suas infidelidades. Quando o objeto do seu amor é encontrado, arrependido e penitente, de imediato o Senhor restabelece-lhe a graça. É o que nós vemos em Oséias, capítulo 2. A misericórdia anunciada pelos profetas é uma sumidade amorosa, é uma grandiosidade de amor, que precede ao pecado e à infidelidade. A ela se apela a partir de uma experiência pessoal, um mal vivido, como é visto com Davi, quando ele pede perdão diante dos seus pecados, com Jó, com Mardoqueu e Esther, e muitos outros exemplos na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Nós vemos dessa relação do povo de Deus com a misericórdia do Senhor. Vale destacar que nós não podemos aqui tomar a misericórdia com banalidade.
vou pecar e vou recorrer à misericórdia de Deus. Não é isso. O destaque aqui na nossa meditação precisa ser nesse ponto. Quando o Senhor encontra o objeto do seu amor, aí a ênfase, arrependido e penitente. Só então, quando ele percebe o arrependimento e a penitência do objeto do seu amor, que somos nós, que reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos e pedimos perdão, é que ele de imediato nos cumula com a sua misericórdia. Há que expor, então, à vista disso, a passagem do povo eleito da escravidão do Egito à libertação, sua caminhada no deserto e sua chegada à terra prometida. O Senhor atentou-se às auguras da escravidão imposta ao seu povo, ouviu seus rogos, foi-lhe ao encontro e, na sua misericórdia, no seu amor, no seu rahamim, o libertou. Quando tratou desse trecho da história salvífica do povo eleito, o profeta deu ênfase na individualidade do amor e da compaixão do Senhor. Isso nós podemos conferir lá em Isaías, capítulo 63. Isaías 63. É ratificada, ou seja, é aprovada, com isso, a confiança do povo na misericórdia de Deus, invocada em toda e qualquer circunstância adversa. Mais tarde, o povo cantará por ele todas as maravilhas realizadas. Como nós vemos no Salmo 136, nos fez sair do Egito porque eterna é a sua misericórdia. Nos fez passar a pé enxuto o mar vermelho porque eterna é a sua misericórdia. É um hino lindo à misericórdia divina que nós temos no Antigo Testamento, mais precisamente no Salmo 136. No meio do deserto, prestes a receber das mãos de Moisés o decálogo, o povo cai em pecado, erguendo um bezerro fundido para adorá-lo. Contudo, foi o momento oportuno encontrado pelo próprio Senhor para solenemente se apresentar ao povo como um Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade. Lá em Êxodo 34. Veja, Deus de ternura e piedade. O Deus do Rahamim, mas também um Deus rico em graça e fidelidade. O Deus do Hesed, ou seja, um Deus misericordioso é apresentado no capítulo 34 do livro do Êxodo. Nessa manifestação, o povo, e cada um de nós, em particular, nesse nosso processo de conversão, nesse período quaresmal, encontra um motivo para, contrito, abrirmos o coração diante do Senhor, sem medo, sem reservas, sem amarras ao que nós cometemos e ao nosso pecado. E também nos leva a recordar que Ele é amoroso, é tolerante, não para com o pecado, mas para cada um de nós, pecadores. Deus, Ele transborda compaixão e ternura em relação ao seu povo, ao povo que Ele ama. Deduz-se assim
que a misericórdia não é só uma definição divina que levou o apóstolo a concluir que Deus não só amava, mas era o próprio amor. É uma realidade que caracteriza a vida nossa, que somos chamados a sermos povo de Deus, filhos e filhas de um mesmo Pai. Cria uma intimidade com o Senhor. Anunciada primeiro a Israel, essa verdade toma uma perspectiva que engloba toda a história humana. É nela que se dá a revelação por parte de Jesus, que apresenta de uma forma nova essa realidade já entranhada na história do povo de Israel. Com a significação de misericórdia, abre-se um claro horizonte nesse nosso processo de Lexio Divina, nesse período quaresmal, que é concluído com a intensa narração sobre o pai e seus 2 filhos extraviados. Isso mesmo, devemos destacar que não é apenas um filho extraviado, mas 2, e nós perceberemos isso mais à frente. Para a pedagogia divina, portanto, bem como para aqueles que creem, nada está perdido. Nada pode ser desprezado. As parábolas que nós meditaremos, elas são progressivas. Perde-se uma ovelha dentre 100, uma moeda dentre 10, um filho dentre 2. Tomando a matemática, as perdas são respectivamente 1%, 10%, 50%. Aos olhos de Deus, contentar-se com o que ficou não é suficiente. Não basta para Deus ter 99, sendo que uma está perdida. Não basta ter 9, sendo que um está perdido. Não basta ter um, sendo que o outro está perdido. Deus, Ele quer a totalidade. Ele quer todos junto de si. Ele se importa com todos, principalmente com o que está perdido. Também para nós deve ser assim. Nós não podemos nos contentar com pouco. Nós não podemos achar que a vida que nós temos, a vida eclesial que nós temos, a caminhada que nós estamos percorrendo no nosso processo de conversão é suficiente. Sempre nós podemos ter mais. O pouco não deve ser suficiente. Nós precisamos ir atrás do todo, seguindo o exemplo do nosso próprio Deus. Repito, aos olhos de Deus, contentar-se com o que ficou não é suficiente. É necessário importar-se com aquilo que está perdido, com aquele que está perdido, com aquele que necessita ainda mais de amor e de misericórdia.